Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 48 de Ezequiel. Chegamos ao final de mais um livro. Glória a Deus. E é isso, vamos que vamos. Hoje é bem interessante assim a maneira como Ezequiel fecha, né, todo esse assunto aí, toda essa parte profética, escatológica, revelações, enfim. A gente viu que desde o capítulo 40, mais ou menos, ele está falando ali sobre o templo e aqui vai finalizar nisso, tanto no templo quanto as terras ali de Israel, dividindo para cada tribo. Mas vamos começar orando para Deus nos dar graça para poder desenvolver este capítulo, porque, para eu não falar, né, nenhuma bobagem, ou pelo menos não muita bobagem. Vamos embora. Amém, Deus. Obrigada, Paizinho, por este dia, por esta semana que se finaliza, Pai. Eu creio que em Tua presença te agradeço. Te agradecemos pela semana que se passou, Deus. Os desafios, mesmo os desafios que tivemos, queremos trazer à memória, Deus, aquilo que nos trouxe alegria, aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, aquilo que o Senhor nos apontou, fez nós vivermos experiências novas. Queremos te agradecer, Deus, por tudo, porque nos momentos talvez difíceis, de dúvida, nós sentimos a Tua mão, a Tua presença, nos consolando, nos guardando e nos guiando. Queremos, em nome de Jesus, colocar, Deus, este final de semana diante de Ti, continuar vivendo com o Senhor em todas as nossas atividades, lazer ou ainda trabalho para alguns, seja como for. Oramos pela Tua presença, para que o Senhor continue nos guiando, sabe? Para o centro da sua boa, agradável e perfeita vontade, poderosa vontade. Nós não resistiremos ao Senhor, mas resistiremos ao diabo e cremos que ele fugirá de nós. Em nome de Jesus. E que o Senhor e que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus, colocamos diante de Ti essa leitura do capítulo de hoje. Te peço em nome de Jesus, usa minha vida, usa minha boca, que os meus pensamentos sejam os Teus pensamentos para trazer aqui o direcionamento que o Senhor traz a partir do capítulo 48 de Ezequiel. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Deixa eu abaixar aqui, porque daqui a pouco ele começa a falar. É um espontâneo nesse louvor. Aba do Kemuel, do Tom Carf. Essa noite eu acordei com esse louvor na minha cabeça. E aí eu fui ouvir, né? Eu ouço, não tem problema não, mas enquanto eu tava ouvindo, eu lembrei que o Kemuel, ele é aquele, né? O ministro que meio que caiu, eu acho que é. Eu não peguei muito a polêmica, né? Do que aconteceu de fato. E aí eu fiquei pensando, porque eu vi que algumas pessoas, às vezes, elas, tipo, não, essa pessoa caiu, não vou mais ouvir, não vou mais ver. Teve gente até que tirou alguns vídeos, inclusive daquele pastor, lá da IHOP. Esqueci o nome dele. Nossa, muito bom ele, muito, muito. O livro dele é muito bom. As palavras dele eram muito boas, mas ele caiu feio. E aí as pessoas eliminam aquilo. E eu acho que essas pessoas, né, essas pessoas que caíram, elas tiveram uma graça do Espírito Santo para fazer o que fizeram, sabe?
o Espírito Santo as usou, mesmo com todas as falhas, ainda que em pecado. Como pode? Não faço ideia. Mas a Bíblia diz que todo mundo peca, e ai daquele que diz que não peca, que esse está mentindo e pecando outra vez. Que nós somos pecadores, e tudo bem que existem pecados, né, que a gente precisa colocar numa balança. Não dá para dizer que não existe pecadinho e pecadão. Principalmente quando a gente desonra o Espírito Santo, que esse é um pecado que não tem perdão, né? O próprio Jesus fala. Mas, e aí é isso, e aí eu acho que é bem isso, né? Desonrar o Espírito Santo quando você está, às vezes, escrevendo o livro, compondo uma música em pecado muito grande, mas a gente não sabe ali do todo, do contexto da vida da pessoa. Por que eu comecei falando isso? Não tem nada a ver com o texto. Mas por causa disso, porque eu pensei assim, cara, a gente vai, desprezar tudo aquilo que esse povo fez nesse tempo, sabe? Porque a gente não sabe se ele desonrou o Espírito Santo ou se ele... qual o contexto de fato, né? Porque, cara, querendo ou não, é uma coisa que me abençoou. O livro desse senhor, eu vou falar a verdade, viu? Abriu minha cabeça, sim, em relação a algumas coisas. E essa música, eu tava assim, e de repente eu comecei a orar em relação a essa questão. Eu deveria deixar de me aproveitar, né, dessa inspiração divina que esse povo teve por causa dos pecados. Enfim, é isso. Uma reflexão para nós. Eu não sei o que você acha disso, o que você faz com isso. Se quiser, deixa aqui nos comentários. Aproveita, siga no nosso canal. Não, mas agora é sério, segue aí, gente. A gente ainda tá na meta de alcançar os 1000 seguidores. Pra gente voltar às lives ao vivo. E também pra gente, vamos começar a partir de domingo, em nome de Jesus, o livro de Daniel, livraço, cara. Eu coloquei há um tempo atrás que Daniel era uma das pessoas que eu mais amava na Bíblia, depois de Jesus. Mais amava não, mas mais me inspirava, né? Então vai ser um grande momento, aproveitem. Então, se você já tá seguindo, já manda para alguém que, né, tem interesse em ler a Bíblia, em gostar da Bíblia. Se você acha que eu, né, tô aqui de professorinha hoje... Mas é isso, estamos com 8 minutos. Como é que eu vou finalizar? Mas eu não tenho muito, talvez, o que falar, e melhor eu falar pouco mesmo, para eu não falar bobagens. Vai dizer o seguinte: ao norte a fronteira vai para o leste do mar Mediterrâneo, até a cidade de Etlon, até a subida de Amate, até a cidade de Enom, e até a divisa entre os reinos de Damasco e Amate. Cada tribo deverá receber terras que irão desde a fronteira do leste até o mar Mediterrâneo a oeste. Na seguinte ordem, do norte para o sul: Dan, Aser, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben e Judá. Essas são as tribos que foram formadas lá a partir da família de Jacó, de Israel, né? E aí vai continuar dizendo, então Deus aqui vai fazer essa separação aí de terras. Ao lado do território de Judá, ficará a terra separada para uso especial. De norte a sul terá 12,5 km de largura e de leste a oeste terá o mesmo comprimento dos territórios dados às tribos. O templo ficará nessa área. No centro dessas terras haverá uma área dedicada ao Senhor, com 12,5 km por 10. Os sacerdotes terão uma parte dessa terra sagrada. Nos lados norte e sul deverá medir 12,5 km e nos lados leste e oeste deverá medir 5. O templo do Senhor ficará no meio. Essa área sagrada será para os sacerdotes descendentes de Zadok. Eles me serviram fielmente e não se juntaram com o resto dos israelitas para fazer o mal.
como os outros membros da tribo de Levi fizeram. Por isso, eles terão uma área especial perto da área dos levitas e será a área mais santa de todas. Os levitas também terão uma área de terra que fará limite com as dos sacerdotes. Terá 12,5 km por 5. A terra dedicada ao Senhor é a melhor de todas. Nenhuma parte dela poderá ser vendida, nem trocada, nem transferida para ninguém. É santa e pertence a Deus. Então eu vou parar mais um pouquinho. Eu tava pesquisando, eu comecei, né? Deixa eu ver como é que é Jerusalém. Quanto faz ali? E aí é 126 quilômetros. Eu falei, nossa, 12,5? 12,6? Corresponde certinho. Quem sabe? Não sabemos. Mas vai dizer então que o templo ficava exatamente nesse meio, nesse centro, e aí eu fui pesquisar qual é o centro, né, onde fica o templo hoje de Jerusalém. E aí tem ali o Domo da Rocha, né? Mas onde exatamente, assim, eu não consegui me situar, mas enfim, falando aqui coisas sobre Jerusalém, que tem muitas discussões a respeito de que, não é mais lá, não foi, não é, enfim. Mas é bom, estuda a história de Jerusalém, vai lá, faz umas pesquisas que você fica confuso assim. Vai dizer então que essa área era separada ali para o templo do Senhor. Era a área mais santa de todas e é exatamente isso que fala ali sobre o templo de Jerusalém. Diz que essa área é a mais santa do mundo. E aí Deus fala que Zadok poderia, as terras deles ficariam, apesar deles não terem herança, posses, né? Que ele e os levitas teriam ali essa área mais próxima, seria separada para eles ficarem, né? Eles, a família de Zadok, ali os descendentes de Zadok e os descendentes de os levitas, né? E aí vai continuar dizendo, a área que sobrar de 12,5 km por 2,5 não é santa, mas será para uso geral do povo. Eles poderão morar ali e aproveitar a terra. A cidade ficará no centro e será quadrada, medindo 2.250 metros de cada lado. Em toda a volta da cidade, de cada lado, haverá um espaço livre de 125 metros de largura. A terra que sobrar depois de construída a cidade nas terras ao lado da área sagrada. 5 km por 2,5 para o leste e 5 km por 2,5 para o oeste. Essa terra será usada pela gente que mora na cidade para nela fazerem plantações. Quem trabalhar na cidade, seja que tribo for, poderá cultivar essa terra. Assim, a área toda será quadrada, medindo 12,5 km de cada lado, e incluirá as terras ocupadas pela cidade. Quando eu leio isso daqui, eu lembro do meu trabalho. Por quê? Porque eu trabalho com assentamento e ali é a constituição dele, o início de tudo, né? E aí eles têm essa preocupação de separar a área onde as pessoas vão morar, a área de exploração coletiva, a área de exploração individual. Então é bem interessante, né, que aqui o Senhor também fala a respeito disso, que tem uma área onde não interessa que tribo pertencer, aquela área ali será de exploração coletiva, as pessoas poderão ficar ali mais perto e seria uma área perto também dessa área aí do templo e dos sacerdotes, enfim, alguém que queria ali estar se aproximando, virar e ficar observando, né, ficar naquele entre secular e sagrado, na parte boa, né, disso. E aí vai dizer, depois que a área do templo, as terras dos sacerdotes e dos levitas e a terra para a cidade forem tiradas dessa porção de 12,5 km, toda a terra que sobrar dos dois lados, a leste e a oeste, será do rei. A leste, a terra do rei chegará até a fronteira, a leste e a oeste irá até o mar Mediterrâneo. Ao norte, o limite é o território da tribo de Judá e ao sul é o da tribo de Benjamim.
Ao sul dessa porção especial, cada uma das outras tribos receberá uma porção de terra que irá da fronteira leste na direção oeste até o mar Mediterrâneo, na seguinte ordem: de norte a sul, Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulon e Gade. Na parte sul do território da tribo de Gade, a fronteira irá na direção sudoeste, desde a cidade de Tamar até o oásis de Cádiz, e daí para o noroeste, seguindo a fronteira do Egito até o mar Mediterrâneo. O Senhor Deus disse: é assim que o país será dividido em partes que serão das tribos de Israel e que passarão para os seus descendentes. Haverá 12 entradas na cidade de Jerusalém. Cada muralha medirá 2.250 metros e terá 3 portões, cada um com o nome de uma tribo. Os portões da muralha do norte receberão os nomes de Ruben, Judá e Levi. Os da muralha do leste receberão os nomes de José, Benjamim e Dan. Os da muralha do sul receberão os nomes de Simeão, Issacar e Zebulon. E os da muralha do oeste receberão os nomes de Gade, Aser e Naftali. O comprimento total da muralha em volta da cidade toda será de 9 quilômetros. O nome da cidade daqui em diante será O Senhor Está Aqui. Amém? Meu tempo acabou. Eu não vou alongar aqui. Qualquer coisa eu coloco alguma coisa aqui na legenda. Tchau, tchau. Deus abençoe. Bom final de semana. Amanhã nós não temos live. Se Deus quiser, domingo estamos de volta com Daniel.